Falamos com imagens diretas do estádio Inhozinho Santos, em São Luís, no Maranhão. É a casa do Sampaio Correia, ou Bolívia, ou Bolivão, como carinhosamente o torcedor do Maranhão chama o time do Sampaio Correia, que tem as cores da bandeira da Bolívia. Você vai vendo aí um estádio pequeno, um estádio histórico no estado do Maranhão, na cidade de São Luís. Acontece que o Castelão, que é o grande estádio de São Luís do Maranhão, tem problemas, está interditado. Então o Sampaio Correia vai mandar o seu jogo no Inhozinho Santos. Aí o time do Sampaio Correia, Ranieri é o goleiro número 1, joga com 3 zagueiros, Leonardo número 3, Ricardo Henrique, que é o capitão do time, número 4, e Ramírez número 5, Sanches 2, Márcio Costa 8, Beto número 7, Arthur número 10 e Márcio Oliveira número meia dúzia. Na frente, Bruno número 9, Valber número 11, Flávio Campos, ex-jogador do Fluminense, é o técnico do Sampaio Correia. Para sua enorme torcida, Fábio Costa, o goleiro número 1, 3 zagueiros também, Anderson agora na seleção, número 3, Betão número 2, Wendel número 4, Coelho número 7, Edson número 5, Rosinei número 8, Carlos Alberto número 9, Fininho número meia dúzia, na frente Carlitos Teves número 10 e Jô número 11, Tite é o técnico. E a exceção ali do Fábio Costa, do Carlos Alberto e do Teves, os outros jogadores todos formados no Corinthians. Então a mistura de jogadores formados em casa com as grandes contratações. Fala em grande contratação, uma delas você viu ali, o Carlos Alberto. Arnaldo César Coelho, esse árbitro está terminando uma enorme suspensão. Boa noite, Arnaldo. Boa noite. Ele pegou 120 dias de gancho porque escreveu errado na súmula sobre o cartão amarelo do jogador. Mas é um árbitro bom, um árbitro que tem é uma promessa, é um árbitro pernambucano que todo mundo diz que leva a jeito, e vamos aguardar e vamos observar bem a sua arbitragem do jogo de hoje. Rolando a bola na Copa do Brasil que já teve alguns jogos realizados hoje. Por exemplo, o 4 de julho do Piauí empatou com o Ceará 0-0. O Cianorte ganhou do Ceni, Cianorte do Paraná ganhou do Ceni de 2-1. E quem se classificar, o Ciro Corinthians confia que seja o Corinthians, vai pegar exatamente aquele que se classificar desse confronto de Cianorte e Ceni na segunda parte. O Grêmio, o Inter estreou com vitória por 2-1. O Inter de Porto Alegre, campeão já da Copa do Brasil, em 92, estreou com vitória em cima do time do Cerque de Mato Grosso do Sul por 2-1. Aí o Sampaio Correia batendo para frente, vamos tentando identificar os jogadores do Sampaio Correia. Logo no início nós tivemos, Mauro Talhaferro, um minuto de silêncio antes do jogo. Foi em memória do ex-jogador do Motoclube das décadas de 70 e 80 e ex-vereador também aqui em São Luís, o Faísca, que faleceu hoje. Muito bem. Aí o Carlos Alberto. Ele tentou a jogada lá pela frente com o Fininho, que veio lá da esquerda, caiu aqui para a direita, encostou junto do Coelho por ali. E você vê como está adiantado ali o Carlos Alberto. A bola bateu no jogador do Sampaio Correia, mas isso não tira impedimento nenhum, né, Arnaldo? Exatamente, o Carlos Alberto estava muito na frente, impedimento bem marcado, primeiro do jogo. Aí o Coelho. Mas o toque mais atrás, se ajeita por lá, o time do Corinthians vai saindo ali pelo meio. Rosinei. Carlos Alberto. E a falta cometida. Falta cometida que favorece o time do Corinthians. Você está vendo aí o árbitro Cláudio Mercante Júnior. O Arnaldo falou rapidinho porque o jogo estava começando. Ele errou uma súmula, o jogo foi... o jogador tomou um terceiro cartão amarelo, a suspensão depois não valeu, porque ele mudou, tinha sido em reclamação, com o carrinho ele falou que foi reclamação, ele tomou uma suspensão, e parece uma pena muito dura por uma falha dessa que talvez nem tenha sido ele a fazer a súmula, né, Arnaldo? Depois o Arnaldo fala. Carlitos Teves, partiu Carlitos, botou na frente, deixou a marcação em cima dele. Galvão, foi no jogo paulista em Fortaleza, quando o paulista recebeu o cartão amarelo por ter dado um carrinho, e ele colocou a súmula por reclamação. Baseado nisso, foi anulado o cartão amarelo e o Superior Tribunal suspendeu o árbitro 120 dias. Foi mais um dos exageros que aconteceram no Campeonato Brasileiro desse ano. Tem jeito. Olha a bobeira lá, tinha o time do Sampaio Correia. Fez o corte ali por baixo, o Betão. O jogo começa esquisito. O Corinthians tem dificuldade para sair do seu campo de defesa, tenta botar pressão. A torcida do Sampaio Correia e a vibração da torcida do Sampaio Correia, que divide com o Motoclube a preferência do torcedor lá de São Luís do Maranhão.
Tá vendo o goleiro Fábio Costa. A diferença de altura ali da marcação pro atacante. E o escanteio que vai ser cobrado na esquerda, eu repito, o estádio é o Inhozinho Santos. Estádio antigo, de tradição. O Castelão, estádio de capacidade para muitos torcedores. Olha a bola na área, o corte feito vai pela linha de fundo. Outra vez é escanteio. O Castelão tem problemas estruturais, está interditado. Então o jogo está sendo realizado no Inhozinho Santos. Quem vai para a cobrança é o Beto. Aí o cruzamento vem bola para a área e outro escanteio. O Corinthians fica sufocado ali no campo de defesa. Tá vendo ali a cobrança do Beto. E o corte que foi feito lá pelo Jô, ajudando a defesa. O Jô é muito alto, fica ali atrás ajudando a defesa. Vem bola para a área de novo. Subiu a defesa do Corinthians para fazer o corte. Fininho domina na perna esquerda, bateu para frente. Tem espaço por lá para trabalhar o Rosinei. Bom jogador o Rosinei, parte na velocidade pela esquerda. Vem para marcação em cima dele o Arthur, do meio de dois, dá duro o Arthur. Chegou o Tevez brigando pela bola. Uma coisa ele sempre mostrou jogando no Boca Juniors na seleção da Argentina. Ele não sai de dividida não, amigo. Você vê que o Arthur veio com as travas das duas chuteiras e ele chegou dividindo ali o Tevez. O Arthur veio por baixo e o Tevez estava por cima. Portanto, falta bem marcada. Jogo perigoso, deu tiro livre indireto. Aí o Carlitos, como ele gosta de ser chamado. O Tevez, como sempre chamou. Aliás, o argentino dizia mais o Tevez. Ele agora fica no gosto da torcida do Corinthians como Tevez mesmo. Ali o Jô na área. A marcação em cima dele, a marcação do capitão Ricardo Henrique. Cobrança, vem bola para a área. Corta o Sampaio Corrêa, vai se ajeitando. Márcio Costa, veterano Márcio Costa. Jogando agora no Sampaio Corrêa. O Sampaio bota a velocidade pela esquerda com o Valber. Partiu para cima da marcação, é falta nele. Ele partia para dentro da área, tomou o drible ali. O Edson, olha só. A velocidade do jogador, a habilidade do jogador do time do Maranhão. A falta do Edson, pertinho da entrada da área. E mais uma vez a vibração do torcedor. Vamos passando dos 5 minutos primeiro tempo. Falta contra o Corinthians. Tá preocupado lá o Fábio Costa. Quem vai ajeitando ali para cobrança é o Beto. Ele bate o escanteio, já bateu os outros 3. Agora vamos ver a falta se ele vai bater direto pro gol. Partiu o Beto, jogou longe do gol, apenas tiro de meta pro time do Corinthians. Começou ontem também mais uma edição da Libertadores da América, o campeonato de mais prestígio, o sonho, né? O sonho de consumo de todo o time de futebol. Por isso a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores da América. É isso que o Corinthians quer nessa nova fase, a parceria com a MSI, contratando grandes estrelas, investindo uma grande soma. O Corinthians quer porque quer. E a prioridade 1 do Corinthians nesse primeiro semestre é exatamente a Copa do Brasil, para chegar pelo caminho mais rápido e mais curto para a próxima Libertadores. Libertadores começou ontem e hoje o Palmeiras já está jogando. Taquari e Palmeiras é a pré-Libertadores, digamos assim. 2 jogos, um fora, outro em casa, para ganhar uma vaga em uma das chaves da Libertadores. Você vai ver tudo isso no intervalo. O jogo está 0-0, Taquari e Palmeiras, que jogam no Paraguai. No Maranhão, 0 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. Falta do Anderson, que está convocado para a seleção brasileira. Roque Júnior teve problemas, não vai poder se apresentar para o jogo contra Hong Kong. E o Anderson foi então convocado para a seleção brasileira. Leonardo bateu lá pela direita. Fininho saiu da marcação. Tem uma vantagem, jogador do Sampaio. Aí o Arthur. Parece ter habilidade esse Arthur. Melhor para o Rosinei. O toque foi curto, ele ficou no chão, pediu a falta. Fininho bate de novo. O Jô vai para cima da marcação. Ricardo Henrique corta pelo meio, sai jogando pela esquerda com o Márcio Oliveira. O ala. Aqui os dois times jogam no mesmo esquema, Falcão, com 3 zagueiros, teoricamente o 3-5-2. Verdade, os dois times têm mais ou menos a mesma marcação, um de meio campo, 5 jogadores e 3 jogadores atrás com 2 na frente. O Corinthians, o Tite gosta que o Corinthians marque na frente, não está conseguindo. O time de casa está se mexendo bem, impulsionado pelo torcedor, está correndo, está se deslocando, então o Corinthians não está conseguindo fazer uma marcação, mas dá para ver que é mais time, embora o Sampaio Corrêa tenha no contra-ataque uma jogada importante e o Corinthians vai ter que estar atento.
Sempre acontece no início da Copa do Brasil. Times aí que jogam na terceira divisão, ou mesmo com dificuldade para se sustentar na segunda, quando recebem as grandes... Olha o Tite aí. Recebe as grandes forças do futebol brasileiro, é sempre uma grande festa e o entusiasmo do time, do dono da casa é sempre muito grande no princípio do jogo. Talvez o Corinthians consegue impor o seu melhor futebol, partiu o Carlos Alberto, ótimo jogador, tentou, toque com o Tevez, a bola não chegou para ele. O Corinthians continua procurando um atacante realmente. Ainda se fala em Wagner Love para que talvez o Tevez possa jogar mais na função dele, que é chegando com a bola do meio campo para frente. Já tem gol por aí. Vamos ver se é algum jogo da Copa do Brasil. Olha o Taquari, 1-0 para cima do Palmeiras. O Taquari, que é um time de um argentino que mora há muito tempo no Paraguai. Ele é presidente, já foi, ao mesmo tempo é técnico, é supervisor, construiu o estádio. O estádio, por sinal, chama-se Roberto Bettega, homenagem a um grande jogador de futebol italiano. 1-0 Taquari, você vai ver no intervalo. Aí o Sampaio Corrêa chegando. E a torcida do Corinthians, claro, gosta do anúncio do gol do Taquari. A torcida do Corinthians está curtindo o jogo do Corinthians. Eterna, enorme rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Roberto Bettega, que é atual presidente do Juventus da Itália. É, e ele foi lá na inauguração do estádio, que leva o nome dele. Acho que eles têm uma parceria com a Juventus. É verdade. O time de casa lá, o Taquari, tem uma parceria com a Juventus e aí fez essa homenagem. Aí o Edson partiu pela direita, é falta nele, chega duro no lance. Ramírez pegou por baixo o Edson. Veio de lá o Cláudio Mercante Júnior. Faltou a gente dizer, né, Arnaldo? Porque ele pegou essa suspensão de 120 dias. Mas é uma das revelações da arbitragem brasileira, né? O Arnaldo falou disso, é bom a gente ressaltar, né, Arnaldo? Senão fica só a imagem de que ele errou na súmula e pegou uma suspensão grande. Eu tinha dito, ele tem 29 anos, professor de português, e pelo início do jogo se coloca bem, participa do jogo, está sempre presente às jogadas, isso que é importante. Faz cada lambança, não recebe suspensão nenhuma. Aí vem bola para a área, chegou o Corinthians, a chance! A bola caiu com o Carlos Alberto, ele com o Anderson, ele virou na perna esquerda, o capitão do Corinthians, a bola sobrou para o zagueirão que estava lá no ataque, sobrou na perna esquerda, ele bateu pro gol, a bola subiu demais. Você viu o lance? Olha a repetição, como o Tevez tentou. E aí sobrou no lance, mas pegou mais de canela. O campo gramado não é dos melhores. O gramado é muito irregular, Galvão. Tem momentos que a grama é alta, tem lugares que a grama é mais baixa. Com isso a bola quica e desvia muitas vezes. É só observar. E aí quando ela fica muito viva assim, ela não complica para a arbitragem, não? Complica, porque a jogada está sempre duvidosa. O jogador não tem muito controle da bola, então há mais choques que o normal. 11 minutos do primeiro tempo, 0-0 Sampaio Corrêa e Corinthians, começando a Copa do Brasil. Por exemplo, o Cruzeiro, que é um dos grandes vencedores de Copa do Brasil, está jogando com o Sergipe, lá em Sergipe, lá em Aracaju. O Grêmio e o Cruzeiro têm 4 títulos de Copa do Brasil. E o Corinthians vem logo a seguir com 2 títulos. Todos os outros que já foram campeões de Copa do Brasil têm um título só. O Grêmio e o Cruzeiro têm 4 e o Corinthians tem 2. Aí o Tevez recebe a marcação. Aos poucos vai se adaptando. Você vê, Falcão, que ele vem buscar, né? Ele quer vir buscar. O estilo dele é assim, ó. Partir daí. Aí ele é bom. Partiu o Tevez. Carregou, tenta a finta, puxou na perna esquerda, tentou a tabela, girou pro gol. A tentativa ali do Carlos Alberto, fez a defesa tranquilo, o goleiro Ranieri. Mas é como ele é bom. Ele é bom vindo, sendo o homem que chega. Segundo atacante, né? Podendo se deslocar bastante para fazer uma tabela com o jogador mais de frente. Assim ele tem o destaque, até porque dificulta a marcação. Ele ficando na frente, um pouquinho fica mais fácil de ser marcado. Ele gosta de sair, gosta de trabalhar. E acho que ele rende muito mais vindo de trás. É que tá faltando no elenco alguém para jogar ele na frente, tanto que ele tá sendo escalado lá na frente. Para fazer uma comparação, por exemplo, do jogador de seleção argentina com a seleção brasileira, esse seria o trabalho do Kaká na seleção brasileira, que vem com a bola, que parte com a bola de frente para jogar com aqueles que estão lá na frente. Aí o Carlos Alberto, jogador de muita habilidade, encarou ali a marcação do Márcio Costa. E a falta do Márcio Costa veio por baixo, chegou em cima do Carlos Alberto. Carlos Alberto que foi para o Porto para ser campeão português, campeão da Liga dos Campeões, campeão do mundo. No pouco tempo que passou em Portugal, deixou lá o nome dele no Porto.
mas também deixou algumas confusões no relacionamento com o Porto. Aí ele toca para trás. O Rosinei vai tentar jogar e outra vez a falta é marcada em cima do lance. O árbitro apita, a falta é em cima do Coelho. É falta que favorece de novo o Corinthians. Vamos nos aproximando dos 14 minutos deste primeiro tempo. E hoje, depois do futebol, as emoções e a beleza da minissérie brasileira Med Maria, que conta a história da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, lá no princípio do outro século. Cruzamento para a área. Toque de cabeça. Fechou por lá de novo o Anderson, que está sempre no ataque. Ele tentou uma com a perna esquerda, agora tentou de cabeça, a bola foi para fora. Outra vez é tiro de meta para o Sampaio Correia. Esse número 11 que você está vendo aí é o Valber. E aí o goleiro Ranieri. E aí você tem uma imagem mais aberta um pouquinho do Nhozinho Santos. Através dos tempos e da história, recebeu muitos clássicos entre o tricolor Sampaio Correia e o Rubro Negro Motoclube. Falar em Rubro Negro, Flamengo perdeu mais uma. Perdeu do Americano de virada por 2-1 no Maracanã. Está fora de chance de disputar a semifinal de Taça Guanabara. A fase do Flamengo é inédita. 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória apenas. Só jogo contra times pequenos. Lanterna do Campeonato Carioca. Lanterna absoluta na chave dele. Aí o Corinthians chegando. Você vê a dificuldade, Falcão, que o jogador teve ali. Você vê quando o Rosinei ele ajeita, que ele passa o pé em cima da bola, que ele ajeita, ficou na posição de bater. Só que quando ele foi bater, a bola não estava mais como ele queria. Ela subiu e ele teve dificuldade, porque a bola foi para fora. E alto. O campo é difícil. Mas eu sempre acho que o campo sendo ruim, ele é pior ainda para o adversário que não tem, o jogador que não tem qualidade. O jogador que tem qualidade se adapta um pouco mais. E acho que o Carlos Alberto, o Tevez, os jogadores vão ter um pouquinho mais de facilidade para jogar mesmo no campo ruim. Arnaldo César Coelho, apitou muito o jogo do Nhozinho Santos, apitou o clássico do Sampaio com o Motoclube? Apitei, faz muito tempo que eu nem me lembro. Bom. Aí o Tite, vamos lá com a informação. O próprio Corinthians chegou a jogar já uma vez aqui em Nhozinho Santos, em 77, pelo Campeonato Brasileiro, 0-0 com o Sampaio Correia. Aí a informação do Mauro Talhaferri, que acompanha o Corinthians. Galvão. E aí o Jorge Guilherme, que acompanha o Sampaio Correia. Um detalhe, o Nhozinho Santos foi o Charles Miller do futebol maranhense. Foi quem trouxe a primeira bola para o estado do Maranhão na década de 20, no século passado. Chamava Joaquim Moreira Santos. O Nhozinho Santos, aí a informação do Jorge Guilherme. É a Copa Brasil, começando hoje, 13 jogos sendo realizados hoje. A Copa do Brasil que vai até o dia 22 de junho e vai apontar um time classificado, campeão da Copa do Brasil, classificado para a Libertadores da América de 2006. No último ano o campeão foi o Santo André, por isso está classificado. É um dos times brasileiros a disputar a Libertadores. O Santo André, o Santos, o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Palmeiras está nessa pré-Libertadores. Está perdendo nesse momento para o Taquari por 1-0 lá no Paraguai. Partiu o Corinthians, subiu a bandeira, o impedimento está marcado. É a marcação do impedimento por parte do Aelson Campelo Gomes. O árbitro é pernambucano e os dois bandeirinhas são mesmo do Maranhão. Vamos aí com 17 minutos. Primeiro tempo 0-0. Rosinei. Carlos Alberto. Toca de lado. A bola chega no Anderson. O Betão encosta por ali. Ele toca mais na frente. O João veio buscar. Canhoto trabalha na perna esquerda. Tentou o Tevez. Partiu. O Tevez tentou. Toque pro Tevez. Chegou para fazer o corte o Leonardo. Sobra do Carlos Alberto. Protege com o corpo. Aí o Fininho. Jogo com o Carlitos. Partiu o argentino. Botou na frente, linha de fundo. Bonita jogada. O toque, a bola fechou pelo meio pro corte do Ricardo Henrique. Primeira grande jogada do Tevez. Quando ele parte para cima da marcação. É muito habilidoso. E como disse o Falcão, mesmo com a dificuldade do gramado, quem tem mais habilidade acaba se dando bem. Tem gol por aí. E é do Palmeiras. Magrão.
Marca o gol de empate do Palmeiras. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, no Parque Antártica. E a repetição da jogada do Tevez. Veja que ele faz o corte, vai para a linha de fundo, levanta a cabeça, olha para onde vai tocar. É sem dúvida um belíssimo jogador que tem muito futuro ainda, novo, 22 anos, se não me engano. Muito futebol, muita coisa para evoluir ainda no futebol. Tem 20 anos. 20 anos. Só. Aí o Sampaio Corrêa. Aí pela esquerda o Valber. Chegou lá na marcação em cima dele o Betão, ele se deu bem, o Anderson fez a cobertura, corrigiu, já sai tocando. Chutão pra frente, quem tira é Ramírez. Aí o domínio de Márcio Oliveira. Canhoto. Apoia o ala aqui pela esquerda. Faz o toque pro meio. Este é o Valber. Buscou a jogada lá com o Arthur. Anderson no corte. Aí o Beto. Sempre o Sampaio Corrêa não é bobo não, Falcão. Toca bem, sabe tocar. O Corinthians está com dificuldade de marcação. O Tite gosta que o Corinthians aperte a marcação, que não deixe o adversário jogar no seu campo. Não está conseguindo ainda. Olha como vem chegando o Sampaio Corrêa. Como vem tocando. Aí apertou definitivamente a marcação ali o time do Corinthians. Aí você está vendo o Edson. Atrás o Anderson. O Wendel encosta por ali, ele bate para frente. Fez o contato lá na frente com o Jô. Carlos Alberto tá por ali, tem dificuldade para virar o Jô porque ele é canhoto. Aí faz o toque para Coelho. O treinador do Sampaio Corrêa, o Flávio Campos, jogou de volante, jogou no São Paulo, jogou no Juventude, muito bom jogador, jogou no Japão, tinha muita qualidade de passe, chegava bem de trás. Me parece que ele tenta colocar isso no seu time, do toque, da jogada, da aproximação, da triangulação. E o time até aqui tá indo bem, embora sinta que o time do Corinthians tem mais consistência, né? É, mas mostra que o time do Sampaio Corrêa tem dono. Quer dizer, pode ser um novo técnico, nessa nova geração de técnico, é novo ainda. Ali fazendo o trabalho dele. Complementando o Galvão, ele começou no Olaria. Do Olaria foi pro Flamengo e depois é que foi para São Paulo. Quer dizer, tem uma carreira longa de vários clubes. Aí o recuo de bola pro goleiro Ranieri. Globo, a gente se vê por aqui. Pique Verão Itaú, uma maneira emocionante de juntar dinheiro. Aí faz o trabalho o Bruno. Fez a proteção, a galera gostou. Tocou mais atrás pro Arthur. Na frente do Ranieri, ele fez o toque de calcanhar. Na frente do Rosinei, perdão, fez o toque de calcanhar. Apareceu o Ramírez. Aí vai tocando o Sampaio Corrêa. Como disse o Falcão, o Corinthians tem dificuldade para recuperar a posse de bola no campo de defesa. O torcedor corintiano precisa entender que apesar das contratações, de chegar o Teto, chegar o Carlos Alberto, são dois grandes jogadores, faltam algumas peças ainda e o Tite precisa encaixar o time. O Marinho, repito, tem problema de documentação para a Copa do Brasil. O Seba, é o Sebastião Domingues. Esse ainda não resolveu nem o problema de vista e também não foi resolvido o problema do acerto para a vinda do Seba, definitiva do Seba. Aí o lançamento para a área, a bola passou! Gol! Do Sampaio Corrêa, uma bobeira! Mas principalmente do goleiro Fábio Costa, ele esperava o corte, a zaga não cortou, o atacante não chegou, repare. A bola viaja, o zagueiro não chega, ela toca no chão. Dá uma impressão de ficou meio distraído no lance o Fábio Costa, repare lá. Ele esperava o toque de alguém. A bola não tocou em ninguém, tocou no chão e foi no ângulo. Aí por outro ângulo para você ver. O zagueiro do Corinthians não sobe, o atacante sobe, não chega na bola. O Anderson ficou pregado no chão e o Fábio Costa bobeou. O Beto bateu lá de trás, a bola tocou no chão. 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. E agora o Corinthians, para conseguir o seu objetivo principal, que seria uma vitória por 2 gols de diferença, vai ter que partir para marcar 3, para evitar o jogo de volta. Mas por enquanto não está fácil não. Vamos para 23 minutos. 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. Aí o Tevez, o argentino domina, faz o toque pro meio, aparece o Edson. Vai ter que se soltar, jogar mais no ataque. O time do Corinthians, o passe foi mal feito.
Mostrou descontentamento ali o Tevez. E o Bolívia, como é chamado o time do Sampaio Corrêa, tenta sair para o ataque. 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. Aí se ajeita o Corinthians. Bola tocada na frente pro Tevez, de calcanhar. A intenção foi boa, só que o passe não chegou. O Arthur parte pelo meio. Escola o lançamento lá pela direita, vai no puro entusiasmo o time do Sampaio Corrêa. Bola de linha de fundo. Corte em cima do Edson, chega com perigo, bateu pro gol, bateu pra fora, é só tiro de meta. 1 Sampaio Corrêa, 0 Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, a cerveja oficial do Nananana. E aí vai a loucura. O torcedor do Tricolor de São Luís do Maranhão. O time já vinha jogando bem e agora faz 1-0, sai na frente do Corinthians. Aí o Coelho subiu de cabeça. O Jô fez o toque. A bola não chegou no Carlos Alberto. Anderson escora de cabeça. Domina por lá o Márcio Costa. Bola sobra mais atrás pro goleirão Ranieri. Já não tem pressa. 1 Sampaio Corrêa, 0 Corinthians. O tempo vai passando. Vamos chegando aos 25 minutos deste primeiro tempo. A bonita jogada do Carlos Alberto. Botou na frente, limpou o lance. Saiu o Ranieri. O juiz já estava paralisando ali, marcando alguma coisa, Arnaldo. Com um jogo perigoso o Carlos Alberto, por ter solado o goleiro e recebeu o cartão amarelo. Cartão amarelo, portanto, para o Carlos Alberto. Ele limpou bem a jogada, botou na frente. O goleirão saiu, ele deixou as travas da chuteira e aí o Tite mostrando preocupação. Galvão. Arnaldo, diga lá. Não, é que a jogada foi dura, não chegou a ser uma sola, mas podia ser evitado o choque pelo Carlos Alberto. O Carlos Alberto está trazendo o mesmo vício que tinha durante o tempo que jogava no Fluminense. Ele se preocupa muito com a arbitragem, fala mas com não o juiz. foi para cartão amarelo, não, hein? Mas não podia evitar essa bola dividida. A bola é a mais do goleiro, sai dela. Tá vendo o torcedor do Corinthians ali? Tá certo. Podia, o Sampaio Corrêa fez 9 faltas, o Corinthians 7. Podia até evitar a dividida, mas não vi lance para cartão amarelo, não. Não foi falta para cartão. Vamos ver o gol do Sampaio Corrêa por um outro ângulo que ainda não foi mostrado. Uma outra câmera, um outro ângulo. Veja só para que fique claro. O que aconteceu aí, Falcão? O Anderson não saiu do chão, né? O Fábio Costa ficou, mas também... E o Anderson ficou olhando pro Fábio Costa quando a bola passou. Quer dizer, a bola era muito mais do zagueiro. E aí, quando a bola é do zagueiro, o goleiro não tem que sair, porque pode chocar e a bola sobrar para alguém. Mas mesmo nesse lance, como era uma bola alta, em parábola, que dava tempo, o Fábio Costa até poderia ter saído. Tipo aquela coisa, é minha, e sair e agarrar. Foi indecisão dos dois, do zagueiro e do Fábio Costa. Aí se segura lá atrás o time do Corinthians. Edson toca mais atrás, Betão começa de novo, o Corinthians está perdendo 1-0 Sampaio. E aí a falta. Falta cometida em cima do jogo, catimba um pouco ali o Arthur, o Edson tem pressa, os dois meio que se desentendem. E o Corinthians vai para a cobrança da falta aos 26, vamos para 27 minutos deste primeiro tempo. É a Copa do Brasil que está começando hoje. O Cruzeiro, que já ganhou 4 vezes a Copa do Brasil, está jogando com o Sergipe, lá em Aracaju. O jogo está 0-0. Internacional de Porto Alegre ganhou de 2-1. Partida de estreia do Internacional de Porto Alegre, o Inter que foi campeão em 92. E quem se classificar nesse confronto de Corinthians e Sampaio Corrêa vai pegar quem se classificar no confronto de Cianorte e Sene. Cianorte é do Paraná e Sene é do Mato Grosso. No primeiro jogo hoje, vitória do Cianorte por 2-1. Aí o Jô fez o toque ali mais para trás. Edson tentou o domínio. A marcação apertou em cima dele. Não tem espaço o time do Corinthians. Chegou o Wendel rasgando. A sobra do Sampaio Corrêa. Joga com muita vontade o Sampaio Corrêa. O Arthur botou na frente, tocou de lado, se posicionou para receber de novo. Aí veio o jogador do Sampaio Corrêa, dupla marcação para cima dele, ficou sem espaço, prendeu a bola, recebe o apoio do Márcio Oliveira. E toca bem o time do Sampaio Corrêa. Aí o Márcio Costa sai jogando com o Beto, o autor do gol. Olhou lá pela direita o Sanches. Partiu o Sanches, o lançamento é para ele, nas costas do Fininho.
recebe, deu duro em cima dele, o Fininho fez o corte, falta em cima dele, era o Wendel que estava ali. O terceiro dos 3 zagueiros do time do Corinthians. Galvão. Diga lá. Grande preocupação do Tite aqui é com o passe do Corinthians, ele dizendo que o time está errando muitos passes, ele fala o tempo todo, no pé, vamos dar a bola no pé do companheiro. E o Corinthians esse ano já fez 4 partidas e nenhuma delas conseguiu marcar mais de um gol. Aí Tevez, busca a jogada com o Carlos Alberto, vamos ver se os dois conseguem decidir por ali. Coelho parte pela direita. A encarar a marcação do Márcio Oliveira, ninguém encosta também para jogar com ele, ficou difícil, tem que resolver sozinho. Veio por baixo o Márcio Oliveira, tomou dele, a galera gostou, entusiasmada. A torcida do Sampaio Correia. Vai, na verdade, né, Falcão, vivendo um momento mágico. O torcedor do Sampaio Correia tá vendo o time dele jogar contra o Corinthians, de Carlitos Tevez. Estreia, jogo sendo mostrado pro Brasil e o time ganhando por 1-0. E não correndo risco, né, Galvão? Porque o Corinthians não chegou em nenhum momento. Isso é importante. Acredito que o problema do Corinthians é como ele tem 2 jogadores na frente, mais o Carlos Alberto, que não é um jogador de marcação, que é um jogador talentoso, mas que gosta de jogar com a bola no pé. O Corinthians tem apenas 2 jogadores por dentro, que é o Edson e o Rosinei, que também não é um jogador de muita marcação. Então o time de casa tem 3 jogadores no meio, se movimenta, tem muito mais espaço para jogar, trabalha bem a bola, faz as triangulações. Então o forte do Corinthians, que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, esse poder de marcação, de roubar a bola do adversário, não está conseguindo. A gente vai ter que reorganizar isso, embora tenha que sair para o jogo e ter a segurança defensiva que ele não está tendo. Aí sai lá atrás o time do Corinthians, vamos para 30 minutos deste primeiro tempo. E amanhã, depois de Senhora do Destino, vamos conhecer o novo líder do Big Brother. Big Brother que já eliminou 3 participantes. Aí o juiz marcando o lance, marcando a falta que favorece o Corinthians. Essa falta que você está revendo aí, a falta cometida em cima do Coelho. Chega para cortar de qualquer maneira o Ramírez. O Corinthians vai tentar insistir aqui pela direita. O Bandeira está dando lateral a favor do Sampaio Correia. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo! Compre um Vivo e vale em dobro. Aí o Anderson fez o toque pro meio. Rosinei. Tevez de costas pro gol. Não é um negócio dele jogar ali de costas pro gol. Então sai o Sampaio Correia. Zagueirão Ricardo Henrique. Tá jogando, puxou a jogada lá pela direita. Partiu o Sampaio. Foi pra cima da marcação do Wendel. Passou o pé em cima da bola. Fez graça. Chamou o Wendel. Consegue o cruzamento. É assanhado lá o Valber. Bota a bola na perna esquerda e fica passando o pé em cima da bola. Aí o Jô. Faz a jogada com o Tevez. Fez a proteção, é falta nele. Tem pressa o argentino. Tocou de lado pro Fininho. O próprio Tevez vai se posicionando por ali. A jogada na frente, chegou no Tevez. Carlitos recebe. Com Carlos Alberto pelo meio. E encara por lá a marcação do Márcio. Arriscou, botou na frente, buscou o caminho mais difícil. Buscou o caminho mais difícil e chegou cometendo a falta. Ele buscou o caminho, eram 2 jogadores à frente dele, chegou empurrando em cima do lance e marcou. O juiz Cláudio Mercante Júnior. Você está revendo o lance aí? Arnaldo, foi falta do atacante também? Não sei se foi falta não, foi? Foi, ele forçou uma passagem, ele não tinha, o zagueiro colocou o corpo na frente, legal, ele chegou empurrando. Aí a torcida do Corinthians, a fiel torcida corintiana. Corinthians que tem torcida em todo o Brasil. É o torcedor do Sampaio. Bota lá o radinho no ouvido. Vamos ver o que o nosso amigo internauta tem aí para dizer. Qual é a pergunta que ele tem para o Falcão, que está sempre participando das nossas transmissões. Aí, Falcão, apesar das contratações do Corinthians, ainda está abaixo dos outros grandes de São Paulo. Quem pergunta é o Thierry de Poá, no estado de São Paulo. Já já o Falcão responde. Aí o Corinthians toca. Aí busca no gol de empate. Mais um passe errado. Diga lá, Falcão. Momento sim, Galvão, porque o time do Corinthians é um time que se baseou muito no ano passado na marcação, roubar a bola do adversário e conseguiu fazer um excelente campeonato, mesmo tendo um time limitado. Com a contratação desse que nós estamos vendo aí do Tevez, com o bom momento do Gil, o Carlos Alberto se entrosando um pouquinho mais, o Marinho entrando no setor defensivo, quem sabe o Corinthians buscando algum jogador de meio campo, o Corinthians pode, tendo tempo suficiente para colocar esses bons jogadores junto com o grupo que já tinha formado do ano passado, aí sim pode se igualar aos grandes de São Paulo. Falta a saída de bola e o nome da moda agora, o nome do momento
vento para a contratação do Corinthians é o Kleberson no Manchester United. Me parece que seria um nome Ótimo, perfeito para o Corinthians. Excelente, que é o jogador que marca e sai pro jogo. Vai lá, João. Lá vem o Corinthians. O Edson tentou partir para receber de volta. O goleirão Ranieri saiu para fazer defesa. Continuam as negociações com o Wagner Love. Quer dizer, aí já seria caso. Vamos imaginar que possa acontecer essas duas contratações. Teria um grande atacante, teria o Kleberson no meio, colocaria o Tevez na posição dele, aí começa a ser um grande time. Não se faz um grande time com um jogador só. É verdade, e às vezes você consegue bons jogadores, mas não consegue dar um espírito coletivo. Então, isso o Tite tem capacidade de fazer. Então, a hora que tiver todo mundo na mão, em condições de trabalhar com todo mundo um pouquinho mais de tempo, o Corinthians certamente vai competir em nível de título. E só para lembrar também, o Corinthians hoje joga sem o Gil, que está machucado, teve uma lesão muscular na coxa direita, que também é um jogador importante. Estava numa fase muito boa, né? Voltando a ter uma fase muito boa. Você vê os gritos desesperados do Tite, calma, calma, calma. É só o que ele grita pedindo calma pro time do Corinthians. 34 minutos, 1-0 Sampaio Correia. Márcio Costa tentou sair dali pelo meio. Carlos Alberto botou na frente. Carlitos Tevez. Falta nele. Já tentava partir puxando a bola com a perna direita. O Ricardo Henrique deixou a perna. Veja lá, o capitão. É a terceira falta em cima do Tevez. E o Ricardo Henrique chegou, né, Arnaldo, para matar a jogada, né? Exatamente, ele largou a bola e tentou parar o adversário, falta bem marcada. Você veja que o técnico deve fez a lição de casa certinho, né? Porque das faltas cometidas pelo Sampaio Corrêa, 3 em cima do Tevez e 3 em cima do Carlos Alberto. Deve ter dito ali o Flávio Campos, que nunca foi um jogador violento, então não queria pedir violência. Sempre foi um jogador de tocar bola, mas deve ter dito, esses dois não podem jogar. E tá difícil para os dois jogarem. Coelho ajeitou para a cobrança, ele bate bem na bola. Vem a pancada de trás. Pegou no chão, complicou a vida do goleirão. Carlos Alberto bateu lá de trás, complicou a vida do Ranieri, ele conseguiu fazer a defesa. Chegou pela primeira vez realmente com chance o time do Corinthians e cartão amarelo ali, cartão amarelo pro Sanches. Gosta de um cartão amarelo o Cláudio Mercante Júnior, viu, Arnaldo? Olha o Carlos Alberto como bateu, olha como a bola pega no chão. Ó. O goleirão ficou em dúvida, ela pegou e desviou pro meio. Ele teve reflexo. Ele estava indo pra direita, a bola fechou, meteu a mão esquerda na bola. Cartão amarelo foi bem aplicado. O Sanches, ao ser driblado, agarrou o seu adversário. Calvão, e a regra é clara, agarrar é cartão amarelo. Falou o Arnaldo César Coelho. Vamos para 36 minutos, primeiro tempo. Tenta botar pressão o time do Corinthians. Atenção, torcida do Corinthians. Começa a chegar o Corinthians. Aí cruzamento, vem bola para a área. Corte foi feito pelo Ramires. Tenta sair no contra-ataque o Sampaio Correia. Deu duro por lá o Rosinei, recuperou a posse de bola. Tá chegando o Corinthians, tá botando pressão. O lançamento sai muito forte. Tentou jogar com o Carlos Alberto. Saiu muito forte o lançamento do Rosinei. Ela foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta outra vez para o Sampaio Correia. Logo a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Severi correndo bandeira. O Aelson Campelo Gomes. São as emoções da Copa do Brasil. Você vai curtir sempre na Globo. Copa do Brasil que começa hoje e vai até o dia 22 de junho. 64 times buscando o título da Copa do Brasil e buscando uma vaga para a Libertadores de 2006. A Copa do Brasil que já teve 4 vezes o Grêmio como campeão, 4 vezes o Cruzeiro como campeão, 2 vezes o Corinthians como campeão. São os maiores vencedores de Copa do Brasil. Todos os outros, em todas as outras edições, uma para cada time. 37 minutos deste primeiro tempo, 1-0 Sampaio Correia, a festa do futebol do Maranhão. 1-0 para o Sampaio. Galvão, e olhando assim, imaginando que, dentro de uma teoria, claro, porque não dá para afirmar isso, mas a Copa do Brasil, se empata fora e ganha em casa, você é campeão. Parece simples, né? Mas é complicado. Mas é exatamente isso, né? Aí o Carlos Alberto arriscou, bateu pro gol. Olha o Corinthians chegando outra vez. Carlos Alberto, a chance. Brigou por ali o Tevez. Ele tem muita raça, muita vontade. O Tevez e o Carlos Alberto vai se soltando no jogo, né? Já foi o grande nome na estreia dos dois no jogo no último sábado e vai, me parece que vai confirmando ser o grande nome. Por enquanto, vai jogando mais que o Tevez, o Carlos Alberto.
E tem personalidade, já pega a bola na falta, parece que já está no Corinthians uma vida inteira. Ele pega, assume, olha, você faz a falta ali, já pega, já quer bater rápido. É um jogador que vai dar certamente muitas alegrias ao torcedor do Corinthians, porque é muito bom jogador e tem uma coisa importante, é um jogador que bate no gol, que às vezes faz falta no jogador de meio campo. É um jogador de extrema qualidade, o Carlos Alberto. Aí a torcida do Corinthians vai se animando. Olha, o Corinthians teve 6 finalizações. Nós temos que contar 2 do Anderson, né? Uma de cabeça e outra que ele pegou meio que de canela. Mas 3 foram do Carlos Alberto, olha aí, ó. E tá ele pra cobrança de novo ali, viu? Ele encostou pro lado, tá ele pra cobrança de novo, ó. Partiu o pé direito, soltou a bomba, pegou mal na bola, ela foi pra fora. Mas é como disse o Falcão, ele disse, olha, o time é meu. Você tá vendo ali que ele tem... O jogador não pode jogar com um brinco. Como ele usa 2, ele me parece que põe uma proteção assim de um esparadrapo ali por cima dos brincos, né, Arnaldo? Porque não pode jogar de brinco, né? Mas tem mas pode jogar assim com o esparadrapo? Não, pode, mas ele devia ter tirado o brinco, né? E tem gol aí, ó. Vamos ver. De onde é que vem o gol? É do Cruzeiro. Batatais faz o gol do Cruzeiro. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Sergipe. Esses gols você vai ver todos no show do intervalo. O Palmeiras está empatando com o Taquari na pré-Libertadores, jogando no estádio Roberto Bétega, no setor rural, próximo à cidade de Assunção, no Paraguai. Daqui a pouquinho, no show do intervalo, vamos para 40 minutos desse primeiro tempo. Tá sofrendo o Corinthians, mas já melhorou, Falcão. Tá para chegar no gol. O torcedor do Corinthians pode se animar agora, que dá a impressão que tá para chegar o time do Corinthians. Melhorou, o Carlos Alberto tá bem no jogo. O Tevez tá entrando um pouquinho mais dentro da área, tá longe de ser o Tevez que todo mundo espera, mas é um jogador que já impõe respeito, sai pro jogo. Os laterais estão aparecendo um pouquinho mais. Aí vem o Corinthians, a bola enfiada pro Jô, abriu bem o espaço, botou na frente, ele tinha que dar um tapinha na bola. Se toca no Tevez, o Tevez vai na cara do gol. Se corta pra direita, vai ele mesmo pra cara do gol. Saiu pro lado errado, facilitou o corte da defesa. Aí o Arthur, aí se soltando o Corinthians, vai se achando. E é isso que vai acontecendo com os times que não tiveram a pré-temporada. O calendário não permitiu. Deve acontecer com muito mais tranquilidade esse ano, porque o Campeonato Brasileiro vai terminar no princípio de dezembro. Vai dar pro dia 4, vai dar para dar um mês de férias, depois as 2 semanas de pré-temporada. Aí o Carlos Alberto sempre no eterno problema dele, que é conversar demais com a arbitragem. Olha lá, e o papo é o brinco ali, ó. Dá a impressão que o esparadrapo ali caiu. O brilhantinho tá... A luz está fazendo brilho ali. E aí a falta. Aí o lance aí como caiu com o braço na bola o jogador. O Sampaio, o Carlos Alberto se jogou ali. É pênalti, não foi não. O jogador tropeçou e chegou caindo na bola. E o corpo dele tocou na bola, tocou o tronco, o braço, mas não houve o objetivo deliberado de fazer o pênalti, jogada normal. 41 minutos desse primeiro tempo para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. O gol marcado por Beto, ele muito mais cruzou a bola para a área do que chutou, mesmo assim conseguiu o gol. Aí o Jô botou na frente. Corinthians chegando, tentando forçar, tentando botar pressão, tentando chegar ao empate ainda neste primeiro tempo. Já o show do intervalo para você. Você vê que vai voltando o Wender, tentou dar uma de atacante, tentou matar no peito, não conseguiu. O Jô domina. Fez o toque mais para trás. Rosinei. E a bomba chegou lá de trás para bater pro gol. O Edson bateu forte, mas a bola subiu demais. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, tudo de vibe. Campeonato Carioca hoje teve a vitória do Botafogo. Botafogo ganhou. E quem mesmo que o Botafogo ganhou tanto jogo? Botafogo ganhou da Portuguesa por 1-0, gol de Alex Alves. Está dividindo a liderança de um grupo do Campeonato Carioca com Volta Redonda com 7 pontos. O Flamengo, já disse, segue a sua sequência de derrotas, perdeu do Americano. É lanterna o Flamengo. Talvez a maior crise técnica da história do time do Flamengo, em mais de 100 anos de futebol. E o Fluminense
faz 1-0 em cima do Cabo Friense. Da Cabo Friense, o Fluminense com isso indo para 7 pontos, vice-líder, atrás do americano que tem 9. E aí o Fininho. E o técnico fica gritando pro Sanches, não dá o bote, não vai pra cima dele não. Fininho fez o toque, jogou pra dentro, chegou o Corinthians. Limpou o Tevez, pé direito, bateu a bola, subiu de novo, subiu demais. Carlitos limpou o lance, puxou pro pé direito, bateu pro gol, outra vez a bola subiu. Olha como ele ajeita, pega, essa tava certinha pra ele bater, hein? Não foi o campo que fez a bola subir, não foi o campo que tirou o lance dele. E o torcedor lá fez a defesa lá atrás, na arquibancada. Fez a festa o torcedor do Sampaio Corrêa. Esse pode dizer assim, sabe quem eu fui? Sabe contra quem eu joguei? Contra o Carlitos Tevez. Ele bateu forte, eu fiz a defesa na boa. Tem história pra contar. 43, vamos para 44. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o senhor Cláudio Mercante Júnior. Fica senhor pelo ato de chamar o juiz de senhor, né? Porque é um jovem, é um menino ainda, o Cláudio Mercante Júnior. Aí o Corinthians de novo. Tem 2 bolas em campo. No momento em que tentou o lançamento do Carlos Alberto, tinha mais uma bola por ali. O que o árbitro faz agora, Arnaldo? Ele paralisou, vai ter que dar bola ao chão. E essa bola atrapalhou realmente o ataque do Corinthians. Mas não dava para seguir, porque o passe foi em cima da outra bola. Tinham 2 bolas em campo, ia dar maior confusão se entra o gol. Bola ao chão. O jogador de Sampaio deve devolver a posse de bola para o Corinthians. Aí o Corinthians está perto da área, vai ter a posse de bola lateral lá atrás no seu campo de defesa. Então, acabou o domínio ali, mais atrás do Anderson. Está jogando o Corinthians. 44, vamos para 45. Subiu alguma placa por aí, Mauro Talhafé? Quanto tempo ele vai dar de acréscimo? Até agora não se manifestou, Galvão. E já vão para 45. Tá aí o Tevez, recebe. Girou de um lado para o outro. Sempre em cima dele a marcação do Leonardo. Não abandono, não deu nada. Não subiu placa nenhuma porque ele resolveu não dar acréscimo nenhum. Terminou em cima dos 45, final do primeiro tempo. A bola tá ali com o Tevez. Um no pulso esquerdo e outro no pulso direito. Autoriza o reinício do jogo no segundo tempo. Mexe na bola o Sampaio Corrêa, 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. Tem 45 minutos o Corinthians para tentar. A ideia do Corinthians era já sair classificado do Inhozinho Santos em São Luís. Na bela cidade, aconchegante, cidade histórica, cidade de São Luís, do Maranhão. Olha só a jogada por ali. É ligeiro esse Valber, rapaz. É ligeiro na perna esquerda, habilidoso. Vê que ele é pequenino, a camisa fica grande nele, sobra a camisa para todo lado, mas é ligeiro, trabalha bem com a perna esquerda. 1-0 Sampaio Corrêa. 1-0 para o Cruzeiro em cima do Sergipe. Inter de Porto Alegre também ganhou por 2-1. A estreia na Copa do Brasil aí a torcida do Corinthians e pela pré-Libertadores o Palmeiras vai conseguindo um ótimo resultado, 2 para o Palmeiras, 1 para o Taquari. O jogo está no segundo tempo lá na zona rural de Assunção. E na zona rural porque é realmente na zona rural. Fica fora da cidade, num bairro. O time é de um bairro popular, mas o estádio foi feito na zona rural, onde existe ali criação de gado, plantação, realmente no meio da zona rural. E o Palmeiras está ganhando por 2-1. Aí o Sampaio Corrêa tenta jogar da linha de fundo, cruzamento, corte de cabeça feito pelo Betão. Fica atrás o time do Corinthians. Briga pela bola, acabou se dando bem no lance Arthur. Botou na frente, trabalha. Dá um tapa muito forte na bola, ela vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Para o Corinthians tem gol por aí. Tem gol por aí. Olha só, é da Cabo Friense, 1 para Cabo Friense, 1 para o Fluminense. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o americano tem 9 pontos. Com esse empate, a Cabo Friense vai para 7 e o Fluminense vai para 5. E o Madureira tem 6. Quer dizer, nessa chave que 2 se classificam para as semifinais, Flamengo e Fluminense podem fazer um jogo amistoso. De repente podem fazer um amistoso no sábado de carnaval. Onde chegou? Mas tem um lado positivo do futebol carioca, porque não vai haver... Ninguém vai se iludir, como aconteceu no último campeonato, depois a performance ruim no Campeonato Brasileiro. O futebol carioca mostra toda a sua deficiência, a deficiência dos times grandes. Olha o cruzamento, vem bola para a área, o Corinthians tentando chegar. 2 minutos neste segundo tempo, 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians.
Galvão, Diga lá. em relação aos brincos do Carlos Alberto, a única recomendação do árbitro foi para que ele realmente reforçasse o esparadrapo ali, não pediu para tirar, não. Tá certo, a informação do Mauro Tagliaferri. Aí o árbitro pernambucano, Cláudio Mercante Júnior. Pernambuco que já vai vivendo o carnaval de Olinda, assim como o carnaval de Salvador. O carnaval de Salvador já começou ali. O Brasil vai viver o carnaval. Começa mais cedo, antes. Uma época em que foi domingo, segunda e terça, depois passou para o sábado, veio para sexta-feira. Na Bahia já é carnaval faz tempo. Em Olinda, lá em Pernambuco também já é carnaval. Os desfiles de escola de samba começam em São Paulo, por exemplo, na sexta-feira. É o carnaval que ocupa boa parte aí da cultura do Brasil e mexe com a alma e o sentimento do brasileiro. Semana de carnaval e a bola rolando. Aí vem o Corinthians. Sampaio Corrêa se segura ali atrás. E já tem um time que já está classificado para outra fase. Já se coloca entre os 32 da Copa do Brasil. É o Curitiba. Ganhou do CFZ, o time do Zico, lá do Distrito Federal. Negreiros e Márcio Egídio fizeram os gols do Curitiba. E o Curitiba vai pegar ou Palmas de Tocantins ou o Náutico. O Náutico, lá do Recife. O primeiro jogo vai ser no dia 16 desse mês. É o primeiro time a se classificar para o grupo de 32, já começam 64, é o Curitiba. O Cruzeiro pode chegar lá que está 1-0, o Corinthians pode, se fizer 3 gols, se virar para 3-1 para cima do Sampaio Corrêa. Vamos para 5 minutos do segundo tempo, 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. Ficou perdido ali no lance o zagueiro do Sampaio Corrêa. Carlos Alberto chega, faz o domínio, tenta a linha de fundo, aí a boa recuperação do zagueirão. Aliás, zagueiro não, era exatamente o Márcio Costa. Veterano, experiente Márcio Costa, que chegou ali para fazer, olha só como ele chegou para fazer a marcação, a tentativa de cruzamento de perna esquerda do Carlos Alberto. Aí o Coelho jogou para a área. Aí dá chance corintiana. Carlos pegou muito mal na bola, foi girar na perna esquerda. Pegou muito mal na bola. A bola vem pererecando ali no gramado. Aperta o Corinthians. Aí o Coelho. Carlitos tenta o toque. Briga pela bola. Vai pra cima da marcação. Se deu bem o Sampaio Corrêa. Se deu bem com o Bruno. Tentou partir. Aí o Sanches faz o toque pra trás. Este é o Arthur. Fez o trabalho pelo meio, vai pra cima o Sampaio Corrêa, tá gostando, olha o Valber que é perigoso, habilidoso na perna esquerda, a falta dele. Aí a falta cometida pelo Wendel, em cima do lance marcou o Cláudio Mercante Júnior, reclamou muito o Wendel, Arnaldo, diga lá. Houve a falta e era lance até para cartão, porque ele faz uma alavanca com a pé direito, o Wendel por trás fez a alavanca, falta bem marcada, faltou o cartão amarelo. Falta ali em cima do Valber, lance de perigo, foi numa falta. E o Sampaio Corrêa chegou ao gol. O Wendel fica ali conversando, os jogadores do Corinthians trocando ideia, o Coelho faz cara de quem não gostou. O Jô, que é alto, chega ali para ajudar na formação da barreira. E o Beto está ajeitando de novo para a cobrança. Foi para lá o Márcio Oliveira para bater de esquerda, o Beto bate de direita. 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Corinthians. Vamos para 7 minutos deste segundo tempo. Outro lance difícil contra o time do Corinthians. Márcio Costa por lá. Também o Valber. O Beto saiu, partiu, o Valber bateu por baixo, fraquinho. Ficou fácil para a defesa do Fábio Costa. Aí o Valber, ficou rindo ali o Valber do chutinho que ele deu. E o Corinthians tenta. Aí o Carlitos vai na marcação do primeiro. Tá faltando uma grande jogada pro Tevez realmente para alegrar a torcida do Corinthians. Aí o Jô. Chega o Corinthians, tenta bater de novo, tá chutando muito da entrada da área. Essa finalização foi do Rosinei, o Tevez faz cara de quem não gostou, a bola foi para fora. Passamos dos 7 minutos e segue 1-0 pro Sampaio Corrêa. Globo, a gente se vê por aqui.
Big Verão Itaú, uma maneira emocionante de juntar dinheiro. Aí o Corinthians parte de novo, é a fiel torcida corintiana, sempre presente em todas as partes do Brasil, acreditando na capacidade do Corinthians virar o jogo. Esperando, querendo ver o que pode fazer aí Carlitos Teves. Ele perdeu mais uma. Se ajeita o Sampaio Correia. Tenta sair com o Sanches na velocidade pela direita, botou para correr. Partiu para cima dele, o Wender está posicionado mais à frente. Ele trabalha mais pela direita ainda com o Bruno. Aí chega o Arthur, é sempre ele quem aparece por ali. Tocou para o Sanches, lá vem cruzamento, vem bola para a área. Chegou livre lá pelo outro lado o Márcio Oliveira, duas defesas do Fábio Costa. Se falhou no gol, trabalhou bem agora duas vezes o Fábio Costa, mas marcou uma bobeira a defesa do Corinthians. Se jogar com 3 zagueiros, amigo, se os 3 ficarem dentro da área, Falcão, e a bola vier comprida lá do outro lado e não tiver, se o Alan não voltar, acontece isso, ó. E acontece porque, como o Tite saiu na própria informação do jogador do Corinthians, que o Wendel seria um jogador de meio campo, os alas, teoricamente, deixam de ser alas, vão jogar muito mais na marcação, porque senão você vai ficar com 2 zagueiros só. E nesse caso, a bola cruzada é bola do lateral. Essa bola que tem que fechar, evitar a entrada do atacante. Como está acostumado a jogar com 3 zagueiros, os alas do Corinthians estão jogando como ala e não devem mais jogar como ala, porque o Corinthians tem 2 zagueiros, eles têm que ser lateral. O Coelho não estava por lá e quem chegou foi o ala do Sampaio Correia. Chegou por lá o Márcio Oliveira e quase fez o segundo gol. 2 finalizações do Sampaio Correia, uma para o Corinthians, vai para a segunda agora. O Corinthians tem a chance de bater para o gol. É claro que isso no segundo tempo, né? 2 finalizações do Sampaio Correia e uma do Corinthians. O Wendel fica ali conversando com o Rosinei. O Edson tá por ali também. É tiro livre indireto, foi jogo perigoso. Cobrança em 2 lances. Carlos Alberto tá por ali. O Coelho fica por lá também. O Teves fica mais atrás. Está preocupado o Ranieri. 3 jogadores do Corinthians se colocam na barreira. O braço esquerdo erguido do árbitro determina a cobrança em 2 lances. Olha a bola ajeitada. Coelho que bate bem. A bola desviada vai pela linha de fundo. Me deu a impressão que bateu no jogador do Corinthians. Isso que estão exatamente reclamando os jogadores do Sampaio Correia. O técnico vai dando lá. O juiz vai dando o escanteio, mas eles apontavam pro bandeirinha. Que o assistente deu tiro de meta. A impressão que me deu é que a bola bateu no Teves. Olha, por último ali, ó. Pegou o jogador do Sampaio Correia e depois nas costas do Teves. Aí o escanteio. 5 escanteios do Sampaio Correia. Esse é o segundo do Corinthians. A bola batida curta e mal tocada pelo Carlos Alberto. Vai pela linha de fundo. A impressão que estava sem ter noção exata da posição. O Tite conversa ali no radinho, a intercomunicação com o assistente. Olha lá. Não deu para entender que o Carlos Alberto quis fazer, ele não, Falcão. Você acha que ele quis dar um tapa na bola por baixo para jogar ela para cima e pegou mal? Acho que foi isso que ele quis fazer, dar uma continuada na bola para que chegasse na segunda trave, alguma coisa, mas pegou mal na bola. Essa bola é muito difícil, ou ele domina e protege, porque tem habilidade para isso, mas foi um toque feio, né? Aí o Corinthians vem de novo, tenta partir pro ataque. Aí o Jô. Me dá a impressão que cada jogador do Corinthians que pega procura fazer primeiro um drible, primeiro um lance, para depois dar sequência na jogada. E aí a marcação é boa, eles vão perdendo. Lá pela Libertadores, pela pré-Libertadores, o Palmeiras vai ganhando o Taquari por 2-1. Vamos ver um lance lá, vamos lá ver um lance lá do jogo do Palmeiras. Quer ver o Palmeiras botando uma bola na trave? Aí o Diego Souza meteu a bola na trave, quase fez o 3º gol do Palmeiras. E teve a segunda chance. Aí o zagueiro cortou e tem cartão amarelo por aí. Cartão amarelo pro Leonardo. Se não me engano, pro Leonardo aí, pro zagueiro do Sampaio Correia, por essa falta que você vai rever aí agora, ó. Amigo. Pegou o Carlitos feio ali por trás, hein? Tentativa do Corinthians pelo meio. A sobra do Jô. Pegou aí com o Carlos Alberto, a marcação vem pra cima dele. Ele tenta, puxou pra perna direita, limpou bem o lance. Aí do Carlos Alberto agora na esquerda da tentativa do cruzamento, acabou arrumando o escanteio. Chegou Márcio Costa na marcação, olha como ele balança, chama pra lá, vem pra cá. Mas o Márcio Costa tem aí tem mais de 20 anos de praia, digamos assim, de experiência em campo. O veterano Márcio Costa. Passamos já dos 12 minutos.
Aí o lançamento para a área, o Corinthians chega, tem a chance. No bate-rebate na área ficou mais difícil. Acabou perdendo a oportunidade o time do Corinthians. O Sampaio Corrêa descola o contra-ataque. Chegou por lá Betão para fazer o corte, para matar a jogada. Bom lançamento para frente. Coelho que ala direita está aqui na esquerda, com o ponto esquerda. Lá vem cruzamento, vem bola para área, mergulha, sabe quem? O Márcio Costa. Sempre ele ali marcando, mergulha. Aí, ó, o Márcio Costa, veterano Márcio Costa, mete pela linha de fundo. Com senso de marcação, meteu a cabeça na bola, jogou para fora e cedeu o escanteio. Tem 33 anos. Né? Jogou no Corinthians, né? Exatamente. Aí cruzamento, vem bola para a área. Jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, jogou no Fluminense. Tem uma longa carreira. No Corinthians de 98 a 2000, e um detalhe, ele está com a missão de marcar o Carlos Alberto. Só que ele dizia aqui no intervalo, vou ver quanto aguento. Até porque ele tem 33 e o Carlos Alberto tem 20. Você repara que ele está marcando bem o Carlos Alberto. Está sempre ali, Falcão. Nas tentativas de... Na hora da finalização, sempre aparece o pé ali do Márcio Costa. Você já tinha falado no primeiro tempo que os dois jogadores do Corinthians estavam bem marcados, o Carlos Alberto e o Tevez. É isso que o Flávio, o treinador do Sampaio, faz. Marca os principais jogadores, evita que a bola chegue neles. Consequentemente, o Corinthians tem dificuldade de articulação. Embora tenha melhorado. Pra você ter uma ideia, no primeiro tempo o Corinthians não teve nenhum escanteio a seu favor. No segundo tempo, menos de 15 minutos, teve 4 já. Significa que chegou um pouco mais. Mas está faltando ainda um pouquinho mais de organização no setor de meio campo. O Corinthians dá muito espaço para o contra-ataque. No rebote anterior do escanteio, o jogador do Sampaio pegou a bola sozinho e veio embora. Isso é perigoso. Deve que tá feliz o torcedor do Sampaio Corrêa. Vamos aí, passando nos 14 minutos desse segundo tempo. Se segura ali atrás o Corinthians. E daqui a pouco, depois das emoções do futebol, as emoções da minissérie brasileira. Ed Maria, que se reporta aí, contando com todas as tintas realmente a história, toda a epopeia da construção da ferrovia Madeira Mamoré lá no princípio do século XX. Bola batida de lado. Mais uma obra-prima do Benedito Rui Barbosa. São Paulino Benedito Rui Barbosa, que está satisfeito com a liderança do São Paulo até aqui, depois de 4 rodadas no Campeonato Paulista. Diga, Mauro Talhaferri. Corinthians daqui a pouquinho vai fazer 2 mudanças. Vão entrar o Renato, número 15. O Renato, que joga tanto pela esquerda quanto pelo meio, hoje vai jogar como segundo volante, ele me contava aqui. E vai entrar também o número 16 de Nelson, que é meia atacante, um dos destaques do time que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores do Corinthians. Saem o Wendel e o Coelho. Ele mexe no esquema, saiu o Wendel, saiu o Coelho, saiu um terceiro zagueiro, saiu um ala pela direita. Entrando o Renato e de Nelson. E Nelson deve entrar mais na frente. No lugar do Coelho ali entrando o de Nelson. De Nelson com a número 16. Aí o de Nelson. E outra alteração é o Renato, né, Mauro? A outro Renato, número 15. E saindo o Coelho. Já tá indo com a bola aí, ó. Jogando pela esquerda, puxando o cruzamento para a área, o corte de qualquer maneira. Entrando, portanto, o Renato com a número 15. Já o Falcão coloca o Corinthians em campo de novo, né? Ele tirou um zagueiro, tirou o lateral direito, porque agora é mais ala, é lateral. E o Renato vai jogar aqui pela esquerda. Aqui o Renato da esquerda. O Tite no pé. E no fora recebe o Renato. Tem gol por aí. Aí o Renato tenta jogar de linha de fundo, começa bem ofensivo, tentando os cruzamentos. E é o Taquari que chega ao empate, hein? O time paraguaio chega ao empate contra o Palmeiras. Torcedor do Corinthians, torcendo aí pro seu time, gosta. A velha rivalidade, Corinthians e Palmeiras. Já vamos ver o gol de empate do Taquari. O Corinthians tenta chegar com as 2 alterações. Tem tudo para ficar mais ofensivo, né, Falcão? Principalmente pelo lado esquerdo. O Renato chega bem. O Fininho vai ter alguém para trabalhar para aquele setor. Estou achando que apenas o jogo está muito inibido. Às vezes, quando você é novo, não tem muita experiência e é colocado do lado de um jogador famoso como o Tevez, o Carlos Alberto, você fica um pouquinho fora de sintonia. Porque tinha que entrar um pouco mais no jogo, mostrar um pouco mais de personalidade, porque é bom jogador, bate bem na bola, mas está um pouquinho fora do jogo. Aí o de Nelson.
campeão da Copa São Paulo, como aliás outros jogadores, no caso do Rosinei, do jogo, foram campeões no ano passado. O Dinelson entrou agora. A diferença é que o Dinelson foi campeão neste ano. Inclusive foi o grande nome na final, no jogo contra o Nacional, fez 2 gols. Tem mais gol. Olha só, amigo. Cabo Friense 2, Fluminense 1. Nesse momento, o Americano tem 9. A Cabo Friense também tem 9. Fluminense e Flamengo, os dois são os 2 últimos colocados na tabela. E Cabo Friense é o time do Paulo César Guzmão. Promete ser um ótimo técnico de futebol, que foi goleiro, treinador de goleiro, assistente do Vanderlei Luxemburgo. E me dizia o Vanderlei Luxemburgo, não o trouxe para o Real Madrid, porque ele está decolando na carreira de técnico. E vai ser um bom técnico, me disse essa semana o Vanderlei Luxemburgo sobre o Paulo César Guzmão. Aí vem o Corinthians. Parte Carlito Teves aqui pela esquerda. Aí o argentino escolou a jogada por ali com o Dinelson. Carlos Alberto chega cometendo a falta, Solano no lance, em cima da jogada marca 4. Vamos ver o gol de empate do Taquari contra o Palmeiras. Aí a enfiada de bola pela direita. Veio o cruzamento. O Marcos, antes que o Marcos pudesse fazer alguma coisa, o Leite fez ali o gol do empate. Vamos para 20 minutos no segundo tempo. O Corinthians vai perdendo 1 para o Sampaio Correia, 0 para o Corinthians. Agora, tragédia, digamos assim, dos times grandes acontece no Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense são os últimos. Flamengo é o penúltimo, o Fluminense é o penúltimo e o Flamengo é o último. Os dois times com 9, nenhum dos dois pode chegar mais para a classificação. Aí vem o Corinthians. Trabalha pela esquerda, fininho. Cruzamento, bola fechada. Apertou por lá o Corinthians, o corte é feito, é escanteio lá pela direita. Chegou por lá o Dinelson. Você está vendo aí dois o cartões Carlos amarelos, Alberto. Valber e Betão discutiram, os dois levaram cartão amarelo. Valber e Betão. Cartão amarelo pro Betão. E pro Valber aqui, aquele pequenino, trabalha com a perna esquerda. Você vê o Renato passando ali, aí tá o Jô, jogadores do Corinthians marcados, lá vem cruzamento, vem bola lá pela direita, torcedores praveja, aquele estádio que o torcedor grita, todo mundo escuta, a bola passa pelo Renato, o jogo começa a ficar dramático pro Corinthians, hein? O gol foi meio por acaso, 1-0 pro Sampaio Correia, o Corinthians criou algumas oportunidades no final do primeiro tempo, só que já passamos aí dos 20 minutos desse segundo tempo e segue 1-0 pro Sampaio Correia. Falcão, o Renato entrou para armar pela esquerda. O Dinelson ficou mais à frente junto lá com o Jô. O Carlitos Teves deve ter vindo um pouquinho mais para partir com ela como ele gosta. Se o Fininho ficou e o zagueiro saiu, quem foi jogar lá pela direita? Acho que o Edson. Acho que o Edson deve ter caído por lá. É um jogador que dos volantes está cuidando lá. Eu acho que também o Sampaio não ataca muito para aquele setor. O Tite às vezes gosta de deixar o setor um pouquinho mais aberto para que um zagueiro saia na cobertura. Mas acho que a preocupação do Corinthians é de aproximar. O Tite tentou fazer com que os jogadores habilidosos pudessem, com a aproximação, tirar alguma vantagem que até então não tiraram. Olha lá o Edson subindo por ali. Aqui ele fica, mas não fica aberto, ele fica mais pelo meio. Eu estou dizendo isso brincando, porque ficou uma terra de ninguém. A imagem mostrou várias vezes que não tem ninguém. Ninguém da defesa, ninguém do ataque. Olha o cruzamento, olha a chance do gol! E era do Teves, amigo. Teve a chance do gol de cabeça. Cabeceou em cima do goleiro. O goleiro saiu abafando o lance. Teve a chance do primeiro gol com a camisa do Corinthians, o argentino Carlitos Teves. 22 minutos. Se irrita por ali o Fininho. Empurra o jogador de Sampaio Correia. Vem o Fábio Costa de lá para pedir calma. Botar ordem na casa. Olha só o Teves. É esperto esse goleiro Ranieri, hein? Mostrou reflexo mais uma vez. Chegou perto do primeiro gol. Tá ansioso o torcedor do Corinthians para ver um gol de Carlitos Teves. 1 para o Sampaio Correia, 0 para o Corinthians. Aí o jogo vem buscar Edson. Renato aparece ali pelo meio. Tocou mais atrás para o Anderson. Sai inteiro o time do Corinthians. Vai todo para o ataque.
Aí Renato trabalha na perna esquerda, escola o lançamento, mas o jogo é uma fogueira. Saiu por lá o Ramírez para fazer o corte, tá feliz da vida o torcedor de Sampaio Correia. E é o tipo de estádio que o que o torcedor grita ali no alambrado, todo mundo escuta. E aí você vê a bola batida para longe. Vamos lá para uma imagem de uma tragédia. É a tragédia carioca. A tragédia da dupla Flamengo e Fluminense. A virada da Cabo Friense, quer ver? Olha lá, o Felipe primeiro, defesa do Fluminense parou. E agora o Diego. Driblou o goleiro, quase entrou com bola e tudo. Fluminense e Flamengo fecham a raiva. Mas estava na hora disso acontecer no futebol carioca, para que se tome a consciência de onde chegou, do que aconteceu com o futebol carioca. Galvão. Diga. O Sampaio mudou a entrada do 16 Cléo, ele que é meia, e a saída do Bruno com a 9. Apenas o Valber fica na frente agora isolado. Então vamos lá, repetindo a informação, por favor. A saída do Bruno com a 9 para a entrada do 16 Cléo, ele que é meia. Tá certo. Entrando o Cléo, 16, no lugar do Bruno, número 9. A informação do Jorge Guilherme. Aos 24 minutos do segundo tempo, Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, a cerveja oficial do Nananana. Aí vem o Corinthians de novo, o torcedor corintiano sempre acreditando que dá pra chegar. Que dá pra chegar o empate, que dá pra virar. Lá vem o Corinthians pro ataque. Cruzamento, vem bola pra área. A chance, o Renato, perna esquerda, bateu pra trás, olha o gol! Gol! Nelson, que veio de ser campeão da Copa São Paulo de Júnior, para fazer o gol do Corinthians. Renato bateu para trás, chegou de Nelson, deu um tapa na bola. Leva jeito o menino de Nelson, se posicionou, deu um tapa na bola e saiu para abraçar o professor. Saiu correndo para abraçar o Tite. Os dois que entraram lá, bate no peito, sorriso aberto, o menino ainda. Onde é que ele vai pular? Onde que ele vai abraçar lá? Correu pro Tite, o Corinthians veio pro ataque, tem a chance, Tevez bateu pro gol. O goleiro fez a defesa. Chegou rápido o Corinthians, Tevez teve a chance de novo. Um para o Corinthians, um para o Sampaio Correia. 25, vamos para 26 minutos. Vamos ver como é que vai se comportar o Sampaio Correia agora, depois do susto, né? Depois de ter tomado o gol. Vamos lá para a informação. O Dinelson, ele chegou ao Corinthians no ano passado, ele veio do Guarani e ele passou por um período difícil, foi afastado do time principal, ficou treinando com os juniores, aí teve contusões, se recuperou, deu a volta por cima agora na Copa São Paulo. E uma curiosidade, ele faz 19 anos depois de amanhã. É aniversário dele, já ganhou o presente dele. E outra curiosidade também, o Tevez, que completa 21 anos um dia depois, no dia 5 de fevereiro. Aí, terminou o jogo do Palmeiras, 2 para o Taquari, 2 para o Palmeiras. É um bom resultado para o Palmeiras, né, Falcão? Que vai jogar no Parque Antártica no Palestra Itália. Bom, ótimo. Na próxima semana, na quarta-feira de cinzas. Ótimo resultado. Agora, nesse lance do gol do Corinthians, quando o Renato chegou no fundo sozinho, foi para isso que o Tite colocou para sair de trás, ele bate bem na bola, mesmo escorregando, conseguiu tocar a bola para o Dinelson, que entrava. Estava o Tevez e o Jô quase que fora da área. E, consequentemente, os dois estão sempre bem marcados. Talvez deixaram o Dinelson, não se preocuparam com o Dinelson, que entrou no meio da zaga. Incrível, o Tevez e o Jô estavam quase fora da área, Galvão, no lance do gol. Não se pode contestar a capacidade do Tite, o trabalho que ele fez no Corinthians, como pegou o Corinthians no ano passado, o trabalho que ele fez, e você vê que a mexida dele funcionou exatamente. O Corinthians melhorou no jogo com a entrada do Renato, jogando mais pela esquerda por ali. Carlos Alberto dá um tapa na bola, já participação do amigo internauta, ele que sempre ajuda em nossas transmissões.
mandando suas perguntas, acessando o endereço da página de futebol da Globo na internet. Bem de longe essa pergunta para você, Falcão. Você teve por lá, você teve responsabilidade por lá. Quer dizer, já fomos tantas vezes, estivemos lá agora, vivemos emoções fortes há 2 anos, Arnaldo, você, eu, todos os brasileiros, mas nós estávamos lá. Mas o Falcão dirigiu a seleção desse país, de onde vem a pergunta para ele já já. Fica caído o jogador do Corinthians, de Arnaldo. Cartão amarelo para o zagueiro número 4, Ricardo Henrique, por a falta que fez agora há pouco. Capitão do time, já podia até ter tomado por uma entrada do Tevez no primeiro tempo. Ele sai para não perder a viagem, ó amigo. Ele sai para rachar, para dividir no meio. Fica caído ainda o jogador do Corinthians, a bola vai ser ajeitada por lá. Você está vendo a repetição do lance? Chegou rasgando mesmo o Ricardo Henrique. 28 minutos. 1 para o Sampaio Corrêa, 1 para o Corinthians. Muitas faltas em 30 do Sampaio Corrêa, 19 do Corinthians. Muitas faltas do time do Sampaio Corrêa. O Bolivão, pelas cores da Bolívia ali. 3 da mão, o tamanho do calção dos jogadores ali. Vem para baixo do joelho. Tevez para cobrança. Partiu de pé direito. Não bateu pro gol não. Jogou para a área. Jogou para aproveitamento ali pelo meio. Jô. Aperta o Corinthians. Quer a virada. Quer a vitória. Tem aí o Corinthians 17 minutos. 16 minutos mais os acréscimos. Queria mesmo era tentar 2 gols o time do Corinthians, né? Porque o Corinthians queria sair classificado, assim como o Curitiba se classificou quando ganhou por 2-0 do CFZ do Distrito Federal, e o Cruzeiro está ganhando por 1-0 do Sergipe, tentando chegar ao segundo gol. Quem ganha por 2 gols de diferença nas primeiras fases fora de casa consegue a classificação. Olha como deu certo a entrada do Renato aí. Mais uma vez ele vem pela esquerda. Mais uma vez o cruzamento. Quem faz o corte de cabeça é o Leonardo. Bota pressão o Corinthians. Chegou ao gol de empate, bota pressão. Vai para cima do Sampaio Corrêa. Renato de novo, jogou no fininho, tentou o lance, forçou demais, cometeu a falta, o juiz marcou. Vamos ver de onde vem a pergunta do amigo internauta. Olha lá. Fabinho e Fábio Baiano estão fazendo falta ao Corinthians. Quem pergunta é o Marcão Akamine, lá de Hiratsuka, no Japão. É o que se chama o Dekaseg, que é o retornado. São os brasileiros de origem japonesa que vão buscar emprego no Japão, e são dezenas de milhares de brasileiros, e é assinante da Globo Internacional e tá vendo o jogo lá. Diga lá, Paulo Roberto Falcão. Tá bom, acho que, respondendo ao Marcão, acho que no jogo de hoje o Fábio Baiano faria mais falta. Um jogador de explosão, que chega de trás, que bate bem na bola, de movimentação. O Fabinho é muito bom jogador, mas no jogo de hoje precisam de jogadores que chegam um pouco mais na frente. Aí o Rosinei toca a bola mais atrás, passamos dos 30 minutos. Valente, o Sampaio Corrêa chegou a 1-0 e vai aí sustentando esse 1-1, que era a vitória do time do Corinthians. O Palmeiras estreou na Libertadores. Palmeiras que foi campeão da Libertadores em 99. O Palmeiras que viveu um pesadelo da segunda divisão, voltou como campeão da segunda divisão, já se classificou para a pré-Libertadores e deu um passo enorme hoje ao empatar em 2-2 com o Taquari. Vai decidir. E a Libertadores desse ano, para evitar muita decisão por pênalti, vai ter aquela história do gol fora valeu o dobro, valendo mais. Quer dizer, então o Palmeiras vai levar grande vantagem. É aquela vantagem do empate de 0-0, de 1-1 no jogo de volta no Palestra Itália. Aqui o Corinthians na luta. Pintou cartão ali, Arnaldo? Pintou pro Jô, que fez falta no Arthur. Fez uma jogada muito bonita. Vai bem o hábito, né, Arnaldo? Gostando, hein? Tranquilo, mostrando o cartão amarelo com perfeição, presente na jogada, pitando com alegria. Você só tá preocupado com o relógio dele, né? Vamos ver quanto é que tempo que ele vai dar de acréscimo. Tem 2, hein? Você usava 2 relógios também, um no pulso direito, outro no pulso esquerdo? Um só, porque era que é o nome. E se parasse, o que você faria, Arnaldo? Os assistentes ajudavam. Quando o assistente não ajudava, a torcida, quando gritava era a hora, olha a hora... Opa, não é assim não. Peraí que o torcedor da casa começa a gritar a hora 5 minutos antes. Tá ganhando, né? Aí cruzamento pra área. Bola batida, passa por cima do gol. Quando o seu time tava ganhando em casa, a torcida 5 minutos antes começa a gritar, tá na hora, não começa? Quando tá perdendo, não fala nada. O treinador começa a avisar que faltam 10, quando na realidade faltam só 5. É sempre o bom humor do Arnaldo César Coelho. Claro que ele usava 2 cronômetros. Vai ficar pendurado num só? Se parar, como é que faz? 32 minutos do segundo tempo. 1 para o Sampaio Corrêa, 1 para o Corinthians. O Sampaio mudou.
Mudou? Então diga. Saída do zagueiro Leonardo com a 3 e a entrada do atacante Silva com a 18. Olha Vai só. pra frente o ousado Flávio. Entra o Silva com a 18 no lugar do Leonardo. Ele tira, fica com 2 zagueiros só e bota mais um atacante. Ele tinha tirado um atacante porque ele estava ganhando de 1-0, Falcão. E agora com 1-1 ele... Renato! Eu não sei se é questão de querer ganhar ou se ele não quer o Corinthians o tempo todo em cima dele, né? Mas ele sabe que jogando aqui... Olha a bola batida ali, o Fábio Costa fazendo a defesa. Mas mostra que tá ligado no jogo. Tá ligado. Ele sabe que o empate em casa, depois ele ir para São Paulo fazendo um jogo com o Corinthians, deve dar o Corinthians. Então ele quer pelo menos tentar ganhar o jogo. E também tem receita, ele tirou um atacante. Se ele não tem os dois, se ele não pôr o time dele um pouquinho pra frente, o Corinthians vai jogar dentro da área, vai correr o tempo todo. Olha o Renato. A enfiada de bola ali pro Dinelson, autor do gol do Corinthians. Olha a graça que ele se passa, meu amigo. Se passa. Ia ser entre as pernas do jogador do Sampaio Correia, o garoto já podia ir embora. Se passa essa, ele já, tipo, Tite, ó, Tite, pode me tirar aí, já fiz minha parte. Mas é atrevido, hein? Além de habilidoso, é atrevido o Dinelson. É de calma lá, o Flávio Campos ali na lateral de campo. Exatamente. O Silva quem estava por ali, o Sampaio Corrêa vai para o ataque, o Corinthians se segura, 33, vamos para 34. Já na sequência do futebol. Mais um capítulo da excepcional minissérie brasileira Med Maria. E depois as notícias do Brasil e do mundo, Jornal da Globo com Ana Paula Padrão. O garotão foi lá, ficou ali nos ombros do papai, essa coisa gostosa do futebol, essa coisa gostosa da Copa do Brasil, confrontos que raramente acontecem, como esse Sampaio Corrêa e Corinthians. Cruzamento, vem bola para a área, subiu, Fábio Costa fez a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo! Compre um Vivo e vale em dobro! Se segurou lá atrás o Sampaio Corrêa. Aqui, cachorro! Vai mudar de novo. Vai mexer de novo. Já fez 2 alterações. Ele colocou o Silva, colocou o Cléo, vai usando todo o banco de reservas o Flávio Campos. O Corinthians colocou o Renato, colocou o Dinelson. As alterações deram certo. Os 2 jogadores armaram a jogada do gol. E o jogo está empatado em 1-1. Dos 13 jogos de hoje, apenas um clube já se classificou. O Curitiba, que ganhou fora de casa do CFZ. CFZ nada mais quer dizer que Clube de Futebol Zico. E levou o time para o Distrito Federal. Grande Zico. Carlos é Teves, amigo. Carlos, para dentro. É o Tite. Vamos confirmando. Mandando o recado lá para o Carlitos Teves. Diga lá, Jorge. Confirmando a terceira substituição do time do Sampaio Corrêa. O Beto com a 7 sentiu aí uma torção no tornozelo e vai dar lugar ao Douglas, um volante por outro. Douglas com a 14. Entra Douglas com a 14 no lugar do Beto, autor do gol. Aí o menino, pequenino ainda, com a camisa do Corinthians. Esse fica claro que não saiu de São Paulo para ver o jogo, não. Tá ali meu papai, torcedor do Corinthians lá mesmo, em São Luís do Maranhão. 36 minutos no segundo tempo. Aí o torcedor com as cores mostrando o amor ali pelo Sampaio Corrêa, pelo tricolor, as cores da bandeira da Bolívia. O árbitro conversa lá com o Renato. E o Corinthians sai tocando ali atrás. Renato aqui na esquerda. Mas a jogada mais à esquerda ainda com o Fininho. Tocou no meio para Carlitos. Lá vai o Teves. O João faz bonito toque, recebe de volta. O Corinthians vem chegando. Edson pela direita, cruzamento, jogou para a área. Subiu Ricardo Henrique lá pelo meio para fazer o corte. Mas chegou com uma jogada bem transada o time do Corinthians. O Tite queria, quando ele fez as modificações, ele quer um time, como ele não tem um 9 enfiado, né, ele quer um jogador de trás tocando a bola. E o Corinthians melhorou muito com a aproximação. Essa armação do Corinthians me parece muito melhor do que a do primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. Você tem o Teves podendo jogar, o Renato jogando pela esquerda,
a entrada desse Nelson, me parece muito melhor essa armação, não me parece, Falcão, que é no primeiro tempo. É um time muito rígido no primeiro tempo. Gostei mais, é um time mais movediço, diríamos assim, um time que sai mais, que se movimenta mais, não é um time muito pragmático, fica muito parado e que facilita a marcação, como foi o Corinthians no primeiro tempo. E saiu o gol por aí. É o Fluminense tentando renascer. Tuta faz 2-2. Cabo Friense passa a ter 7 pontos, o Fluminense vai para 5 e passa a ter chance o Fluminense. Então passa a valer alguma coisa o Fla-Flu do sábado de carnaval. Tenta renascer, tenta escapar da tragédia. Aí veio o Corinthians, Renato, abertura. Carlos Alberto sumido no segundo tempo. Sumiu no segundo tempo, Carlos Alberto. Tentou a jogada, arrumou um escanteio, 38 minutos. Você viu lá o Carlitos Teves, aí vai voltando o Márcio Costa, que faz grande partida, carregado de marcar o Carlos Alberto. Lá vem cruzamento, vem bola na área, o Jô estava por lá. Você está vendo o Renato, vê o pequenino de Nelson, autor do gol. Renato se estranha ali com a marcação, empurra daqui, empurra dali. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Se rolou o Rosinei, mesmo assim conseguiu girar. Fez o corte, o Sampaio Correia, o Corinthians está todo no ataque, o contra-ataque é perigoso, hein? É perigoso o contra-ataque do Sampaio Correia. A jogada bem transada ali pela esquerda, a posição era legal. Lá vem cruzamento, é o Sampaio chegando, vem bola para a área. Chegou o Arthur, não achou nada. Mas levou um perigo terrível o Sampaio Correia no contra-ataque para cima do time do Corinthians aos 39 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Aí o torcedor. O Sampaio Correia. Vamos para 40 minutos. E o Corinthians se arrisca agora, né, Falcão? Com essa formação ele vai parte para ganhar o jogo. E aí se arrisca, deu espaço para o contra-ataque. Vamos ver. Aí o Jô. Carlos Alberto teve uma ótima participação no primeiro tempo, subiu no segundo. Nas mudanças aí ficou sem posição. Aí o Jô. Trabalhou com o Fininho. Ele mesmo, o Vinícius, ele prefere ser chamado de Fininho. O Renato que entrou muito bem no jogo. Carlito Teves, perna direita é a boa. Essa que é a boa. Puxou para a esquerda. Voltou na direita. Seguiu na esquerda e pegou fraquinho na bola. Cortou para lá, cortou para lá, cortou para lá, cortou para cá. Chamou para dançar o adversário. Ou como gosta de dizer, o boleiro balançou, né? Balançou na frente do marcador. Mas na hora do chute pegou muito mal na bola de perna esquerda e perdeu a oportunidade. Vai mexer o Corinthians. Pois é, Carlos Alberto realmente, o Tite sentiu que ele não estava bem no segundo tempo, saindo o Carlos Alberto para a entrada do Bobô. É atacante, tem 20 anos, também campeão da Copa São Paulo de Juniores deste ano. E pelo jeito, realmente o Márcio Costa aguentou mais que o Carlos Alberto, hein? Mas o Carlos Alberto, ele chegou a ser dúvida até a estreia dele no começo, primeiro jogo, porque ele talvez não tivesse condições, plenas condições, tá aí o Tite preocupado. E agora o Corinthians, amigo, tem. Aí, Renato, aí, Tem o Anderson, tem o Betão. Corta a linha do passe dele, Jô. Corta. Fininho! Ali ligado o Tite. Sai, sem falta, sai! Sem falta, sai! Sem falta, tá certo. Gosto quando o treinador faz. Sai. Quando ele diz sai, é sair pra marcação, sair pra abafar. E sem falta. Gosto quando o treinador diz isso. Melhor do que aquele pega! Melhor assim, né, Falcão? Não, e pior que tem jogador que pega, né? Mas na perna do adversário, fazer a marcação. A característica do Tite. O Tite gosta de marcação na bola, de antecipação. É esse que ele está procurando fazer no Corinthians também. Tentativa do Teves. Falcão, 41 para 42 minutos. Vamos aí com a sua autoridade de vamos esperar esse ataque do Corinthians. O juiz paralisou, marcou a falta. O jogador da importância que você foi, do Inter, de Porto Alegre, na seleção brasileira, Roma. O jogador do Corinthians deve estar querendo saber o que você está achando do Teves.
essa segunda apresentação do Tevez com a camisa do Corinthians. O jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Tevez não fez uma boa partida. Tevez brigou, ele procura, ele sai pro jogo, ele aparece, mas ele não tá bem. Entrosamento, o time do Corinthians conhece pouco o Tevez conhece muito pouco o time do Corinthians. É um jogador de muita qualidade. Certamente vai dar muitas alegrias ao torcedor do Corinthians, porque é um jogador de arranque, de velocidade. E vai realmente, quando tiver Gil do lado dele, quando aparecer o Corinthians estiver um pouquinho melhor entrosado, talvez com o jogador na frente, o 9 para referência, certamente é um jogador que vai fazer a diferença no Corinthians. 42, vamos para 43 minutos, 1 para o Sampaio Correia, 1 para o Corinthians. Mais avançado, trocou. Aí. Estamos devendo o gol do empate do Fluminense. Vamos ver aí, assim que a bola parar aqui. Próxima parada de bola, vamos lá para o gol de empate do Fluminense, que faz renascer a esperança do torcedor do Fluminense e diminui um pouco o clima de tragédia dos clubes grandes no futebol carioca. Se bem que o Botafogo ganhou hoje por 1-0. É a bola pela linha de lado. 43. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, tudo de vibe. A torcida do Corinthians, como sempre, acreditando até o final. Vamos para os instantes finais. Vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Ele não deu nem um segundo no primeiro tempo. O Arnaldo reclamou, disse que ele estava errado, né, Arnaldo? O cronômetro dele não andou direito, porque ele tinha motivo. O Corinthians parte, a tentativa saiu lá de trás. O goleirão Ranieri para fazer o corte. Bateu para frente de qualquer maneira. Betão escorou de cabeça. A bola correu demais. Vamos ver o gol do Fluminense? Gol do empate? Vamos ver. Segura aí! O lançamento para a área, o Tuta de cabeça, o goleirão chegou atrasado. Paulo César Guzmão deixou de ser treinador de goleiro para ser treinador. 3 minutos. O goleiro chegou atrasado na bola, vamos ter 3 minutos de acréscimo, Arnaldo. Ele guardou para o segundo tempo, tá certo? Não pode guardar, mas foram 3 minutos mesmo. Provocação, Arnaldo. Aí o lançamento, a chance pro Tevez, quem sabe agora. Dinelson pediu no meio, Tevez chamou o pé direito, bateu pro gol, pegou mal na bola. Houve o desvio. A bola desviou, foi pela linha de fundo, a escanteio que favorece o time do Corinthians. Está presente ali. Olha só como ele chutou. Tava sem condição de chutar, né? Chutou ali já prensando em cima. Mostra certo cansaço também, né? Como é que São Luís do Maranhão faz muito calor e a umidade é muito alta, o campo, a grama é alta, tá pesada, é início de temporada, faltou pré-temporada, os jogadores vão sentindo realmente. Vamos para 45 minutos, vamos ter 3 minutos de acréscimo. O Tevez olha, você vê que ele fala muito pouco, né? Não aparece falando em momento algum. Aquela coisa, timidez ainda não tá se sentindo completamente à vontade. O lançamento para área, o toque de cabeça, subiu por lá o Anderson, tocou de cabeça, a bola foi para fora, só tiro de meta. Você tá vendo aí o Renato, o Jô e o Anderson que vem voltando aí. Apenas tiro de meta para o Sampaio Correia. Arnaldo César Coelho. Me fale aí do Cláudio Mercante Júnior. Um árbitro jovem que demonstrou qualidades. Essa Copa Brasil é um bom laboratório para que apareçam árbitros com valor como esse árbitro pernambucano. Boa arbitragem. Aí o Bobô. Trabalha aqui pela esquerda. Fez o toque para o meio. Tentativa por lá do João, brigou pela bola, insiste o Corinthians, últimos minutos, a torcida acredita, Edson tocou na frente, Dinelson tentou a tabela, chegou lá atrás para fazer o corte de qualquer maneira o Ramires, e vai ter contra-ataque perigoso do Sampaio Correia, a galera vem junto. Aí o Arthur, bom jogador esse Arthur, hein? Olha como ele faz a inversão lá pela esquerda. Esse é o Valber, habilidoso, puxou para o meio, fez a fita, acabou a falta. Se jogou, o Anderson já... O Anderson já foi na bola dizendo pro juiz, não fiz não. E aí vai o lançamento, o Corinthians parte do outro lado, o torcedor fica revoltado, o torcedor do Sampaio Correia. Senti muita firmeza não, no gesto do Anderson ali pro juiz assim. O juiz estava em cima da jogada e o Anderson fez sinal para ele, não fiz não. Eu não fiz não. Exatamente, olha só, a repetição, que antes dele chegar na bola ele já está se jogando. Deu um mergulhão, rapaz. Largou ali pros 100 metros. Isso demonstra a qualidade na piscina. Não aceitou a pressão da torcida não. E a torcida fica ali pressionando o juiz. Fica xingando o árbitro que estava certo. Se jogou o Valber. Aí o Renato. O Tite gritou, dá no Edson.
Eles são lá pela direita. Carlitos Tevez. Pode receber de novo. Recebe outra vez o argentino. Ameaça o cruzamento, jogou para a área. Corte lá no meio foi do Ricardo Henrique. Lá vem contra-ataque de novo. Outra vez o Sampaio Correia. E tem gol. Cabo Friense 3, Fluminense 2, tirou o Fluminense da briga de novo. O Fla-Flu virou amistoso outra vez. Cruzamento, bola para a área aos 48, o jogo ia até 49 no Maracanã. 3 para o Cabo Friense, 2 para o Fluminense. O americano 2-1 no Flamengo. É a tragédia do futebol carioca que talvez traga a verdade para aqueles que dirigem o futebol carioca. Enquanto isso, o Corinthians está na batalha por aqui. Vai para o ataque Márcio Oliveira. Sampaio Correia vai conseguindo um ótimo resultado, garantindo a presença em São Paulo. E a torcida do Corinthians vai ter mais um jogo da Copa do Brasil. Vai terminar. Ele deu 3 minutos, chegamos aos 3 minutos, é o último lance do jogo. Vai terminar o jogo. Ergue o braço, Cláudio Mercante Júnior. Final do jogo no Nhozinho Santos em São Luís do Maranhão. 1 para o Sampaio Correia, 1 para o Corinthians. Gol de Beto para o Sampaio, de Nelson para o Corinthians. Vamos